mecanismo vindo por através dele, reencarnação. Mas a gente sabe que que é um mecanismo que existe desde todos os tempos. E, obviamente, antecede a própria estrutura do nosso planeta, porque outros espíritos fizeram ascensão muito antes do nosso planeta Terra e do nosso sistema solar existir. Porque existem espíritos e espíritos muito acima, né? E esses, obviamente, são os cristos que dirigem as constelações da atualidade. Bom, nós vamos encontrar sobre o fluido cósmico universal em o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando ele cita por primeira vez na questão 27. Ele vai dizer o seguinte: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Ele pergunta, né? Os espíritos respondem que sim. E acima de tudo isso, Deus. E a gente vai começar a compreender essa trindade universal. Porque existem trindades em outras filosofias, em outros segmentos religiosos. Aquele Espírito Santo, né? Que a gente aprendeu na nossa mãe, como diz o Chico Xavier, na nossa mãe, Igreja Católica, porque todos os espíritos da Terra que estão hoje no Espiritismo passaram, de uma certa forma, pelo conhecimento, para que pudéssemos hoje estarmos aptos a receber as informações do Consolador prometido. Então, nós vamos percebendo que entre nós a gente já vai compreender a questão dessa tríade como espírito e matéria, Deus, espírito e matéria. Deus é a inteligência suprema, a causa primária, primeira de todas as coisas, e isso está bom para nós compreender no momento. Quando ele vai tratar dos atributos da divindade, vai esclarecendo mais e mais, mas a gente querer compreender a origem de Deus vai ser difícil, porque ele é o Criador e criado. Os Espíritos nos trouxeram essa informação. Então não existe outra coisa, que se houver uma coisa anterior a Deus, essa coisa é Deus. Compreende? Então, nós vamos encontrando muitas falas sobre o fluido cósmico universal, e a gente percebe que o fluido cósmico universal, todo que existe e que nós temos contato aqui no nosso planeta Terra, é originário do fluido cósmico universal. Porque a própria matéria é constituída de fluido cósmico universal. Os nossos corpos são constituídos de fluido cósmico universal. É apenas uma variação do fluido cósmico universal. Os cientistas disseram que a matéria é a condensação de energia. E que energia? Que energia é essa? Obviamente que é algo que até então era muito pouco divulgado. Hoje, com a ciência da atualidade, começa-se a estudar a física quântica com mais propriedade, e a gente vai perceber que existem outros aspectos muito sutis além da matéria, inclusive até do próprio fluido. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, uma fala, porque Allan Kardec veio esclarecer coisas que estavam fora do nosso alcance de compreensão. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer o seguinte: em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Movimentamos e existimos. Em Deus. Como que nós estamos nos movimentando e vivendo em Deus? Já dá para a gente compreender que nós estamos envolvidos por uma certa energia, e essa energia, ela é oriunda do Criador. André Luiz vai dizer também que nós estamos envolvidos na célula nervosa do todo sábio. Nós estamos envoltos no hálito divino, o hálito de Deus. Então nós todos estamos participando da própria inteligência divina, porque nós estamos mergulhados no seu hálito divino. E é muito interessante porque a questão do hálito, a questão do sopro, a questão do ar, né? Pneumatografia, pneumatofonia, ar. Né? Pneumatografia é a escrita que acontece automática, através de um aspecto material, da psicografia que não utilizava o médio até então, em que uma caneta simplesmente trazia uma mensagem, algo interessante. O que é que estava segurando aquela caneta? Um impulso através do fluido cósmico universal, né?
e aí com outras interferências magnéticas, porque é utilizado o fluido vital, que é o fluido de um médium, transmutado em outro fluido, que é o ectoplasma, para que aquilo possa acontecer, ou pudesse acontecer. Hoje não há mais necessidade. Não há mais necessidade desses experimentos, porque é um desgaste de energia muito grande. Nós estamos na época da manifestação intelectual. Porque quando começou as manifestações, todos os experimentos foram feitos justamente por causa daqueles momentos lá com as mesas dançantes, lá em Paris, né? Que chamou a atenção posteriormente a Allan Kardec, porque inclusive estavam fazendo festividades, brincadeiras em torno daquelas mesas que dançavam, que giravam, que suspendiam, que voltavam no ar, apenas quando as pessoas que eram consideradas como especiais, e hoje nós sabemos médiums, simplesmente tocavam a mesa e a mesa flutuava, por causa da ação magnética do médium sobre, como também ela podia se movimentar, levitar no ar, sem contato. Tanto que Allan Kardec ficou muito surpreso, porque quando ele começou a frequentar essas reuniões, ele era sempre convidado a participar dessas reuniões. Ele não ia, porque ele achava assim, eram coisas frívolas que aconteciam, e ele, como um pesquisador do magnetismo, um cientista, né, uma pessoa realmente muito inteligente, ele não queria perder tempo com certas coisas e preferia dedicar os seus estudos. Até que em determinado momento, ele percebendo que outros amigos estavam sendo chamados à atenção e às vezes participando, então aceitou o convite e foi numa daquelas reuniões. E aí ele observou o que estava acontecendo, né? A mesa realmente estava falando através da tecnologia, dos movimentos e que traziam sinais, né? E aí ele percebeu que havia uma coisa muito interessante por trás daquele fenômeno, porque havia uma energia magnética que estava manipulando aquele corpo físico, que era a mesinha de 3 pés, de uma forma até diferente do magnetismo. Porque o magnetismo que eles até então observavam, por exemplo, o magnetizador poderia impor a mão sobre o objeto e aquele objeto até fazer movimentos. Estava se percebendo que estava havendo uma ação direta de um magnetizador sobre o objeto. Como o magnetizador, por exemplo, pode movimentar um pêndulo com a sua energia magnética. Mas uma mesa que, de repente, ela percorre uma sala só e vai em direção a uma determinada pessoa, como aconteceu com ele, e ele soube em uma determinada dessas reuniões, quando a mesa parou de frente dele, percebeu que era realmente um chamado para que ele continuasse naquelas investigações. Então, Allan Kardec ele foi como Isaac Newton. A maçã caía da macieira desde que ela está no mundo, não é isso? Ninguém tinha observado esse fenômeno. Por que ela não ficou parada no ar? Amadureceu, houve aquela flexibilização, desprendeu do galho, mas ela não ficou ali, ela caiu. Então havia uma energia que estava puxando aquele peso para o solo. E aí ele estudou a lei da gravidade e percebeu algo que trouxe toda uma modificação para todo o pensamento científico que nós utilizamos até na atualidade. Inclusive quando se vai a outros mundos, teletransportado por naves espaciais preparadas aqui na Terra. Allan Kardec observou o fenômeno também daquela mesma forma. É interessante. A mesa, com um impulso magnético, ela pode até movimentar, atrelada ao solo. Mas, em determinado momento, ela levantou e contrariou uma das leis da natureza, que é a lei da gravidade. Então, ele percebeu que havia uma energia inteligente por trás daquilo. Mas e como que essa energia poderia estar atuando e manifestando daquela forma? E ele então começou a pesquisar. E quando ele vai chegar na questão dos fluidos, a gente vai perceber da importância do conhecimento que nós devemos ter dessa questão. Porque, como nós estamos envoltos nesse hábito divino, nós estamos, como também disseram André Luiz, como peixes num aquário, envolvidos no mesmo líquido. Nós estamos em Deus, movimentando, habitando, pensando, falando, agindo. E aí a gente vai compreendendo que, nessa variação do fluido cósmico universal, nós somos também participantes
esse processo, até porque também somos produtos dele, porque um dia nós vamos compreender com mais exatidão de onde deriva realmente o Espírito, como ele realmente foi criado. E se o Espírito também é uma parcela do fluido cósmico universal, porque o corpo perispiritual, ele sim. Os Espíritos já dizem que tudo que há no universo é derivado do fluido cósmico universal. Mas nós ainda haveremos de compreender como é que isso realmente pode acontecer, mas está bem à frente. Tem questões muito mais importantes agora para o nosso conhecimento. Como, por exemplo, se nós estamos envolvidos nesse fluido, e se percebemos a nossa existência e permanência num corpo físico, embora esse corpo físico seja temporal, o que habita esse corpo físico, com os estudos que nós temos realizados, é atemporal, que é o Espírito. Nós sabemos que ele teve um momento da sua criação, mas que ele não terá fim. Ele precede a existência desse corpo físico, que é um aglomerado de matéria, que é interessante, até mesmo o princípio em que ele ocorre na sua estrutura de organização é através do fluido seminal, que é também uma variação do fluido, porque está dentro do fluido vital. O fluido vital é a energia que nós utilizamos para a nossa vida, e é aquilo que está no nosso corpo como uma carga substancial para a nossa vivência aqui no planeta. Uns recebem esse fluido cósmico universal, como disseram lá na Gênesis Bíblia, né? O sopro de Deus, sopro na narina. Deus criou o homem e deu sopro na narina. Então nós vamos respirar, e daquilo que nós respiramos, nós inalamos energias como muitos chamam, do prana, do pranayama, né? Na ideia dos yogas. E na realidade, essa energia que eles chamam de energia prânica, é energia, é o fluido cósmico que ele está atuando na atmosfera do oxigênio que nós habitamos. E os Espíritos disseram, ele é o mesmo aqui na Terra, em toda a superfície da Terra, mas fora da Terra já é diferente. Então, vai ser possível a gente encontrar a vida da forma que muitos acreditam e percebam aqui na Terra em Marte, porque vai ser diferente. A atmosfera lá é totalmente diferente. Alguns outros planetas, a atmosfera é muito corrosiva. Se o corpo físico penetrar ali sem uma instrumentação adequada, sem um envoltura adequado, ele vai dissolver na atmosfera. Porque ela é ácida e muito gasosa, às vezes muito ácida, ou talvez alcalina, dependendo. Né? E os Espíritos também explicam que o fluido cósmico é inerente a cada planeta. Então, pelas necessidades evolutivas do nosso planeta, e, obviamente, a casa que foi preparada como nossa morada, a necessidade de nós como seres humanos, é dessa forma que ele foi estruturado aqui, mas não é a mesma. Na Lua, a gravidade da Lua é totalmente diferente daquele planeta. Não é a mesma de Marte, de Júpiter. Isso nós estamos tratando do nosso sistema solar, né? Que é um bebezinho em relação a outros sistemas da nossa própria galáxia. Porque, como disseram os Espíritos, uma resposta de Allan Kardec em torno da idade da Terra, os Espíritos falaram que está mais ou menos próximo daquilo que a vossa ciência vos assinala, em torno de 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Então, é um bebezinho em relação àquelas estrelas que a gente vê através dos telescópios, que estão aumentando a sua claridade de uma certa forma, e hoje já se compreende que é a explosão, né, nuclear, porque tem um tempo, quando falaram que o planeta Terra ia acabar no ano 2000, né, a gente fala, nossa, vai antecipar demais, porque é tão jovenzinho o nosso planeta, e um dia vai acabar mesmo. Aí uma companheira falando isso numa palestra, uma senhora ficou apavorada. Ah, mas pode ficar tranquilo, quando ele acabar, você já é anjo há muito tempo. Já está em outra esfera. Ah, que bom, ainda bem. Ela estava preocupada em acabar com ela aqui, né? Depois dela não teria problema. Então, o fluido cósmico ele vai ser inerente ao mundo, e assim como ele vai derivar uma série de
outras substâncias. Aqui no próprio planeta, por exemplo, a diversidade de vidas e de corpos. Por exemplo, nós vamos perceber que existem vidas no ar, existem vidas na Terra, existem vidas subterrâneas e existem vidas no meio aquoso, a vida marinha, que é uma variação. Que é uma variação desse fluido no nosso próprio planeta. Então, no próprio planeta Terra, já existe uma diversidade no próprio fluido, de acordo com as necessidades de cada meio. Então, nós vamos imaginar em outros mundos totalmente diferentes. Totalmente diferente. É algo tão interessante que, há um tempo atrás, eles estavam fazendo uma pesquisa no fundo do mar, e eles foram, assim, a uma profundidade absurda. E lá eles encontraram uma erupção vulcânica. É como aquela fenda dorsal do Atlântico, né, que vai se abrindo e vai jogando magma constantemente, porque está dando expansão na formação dos continentes e a renovação. Uns vão afundando, outros vão surgindo. Né? Então eles perceberam que existia ali naquela lava um tipo de crustáceo, um tipo de camarão, que era possível andar na lava e se alimentar dela. Imagine, parecia uma coisa tão sensível, tão sutil, com aquelas perninhas tão delicadinhas, né? E comendo lava vulcânica. E ele era quase que transparente e dava para ver como que a lava começava a se apagar na medida que eles fizeram uma coisa bem aproximada. Achei super interessante. Então, imagine, é uma diversidade incrível no nosso planeta. Agora, para a gente compreender acerca de nós, seres humanos, que é imprescindível, e eu acho que é o necessário, é a questão do como nós nos inteiramos nesse fluido. Aí nós vamos entrar na questão do pensamento, no campo do pensamento. Porque se nós somos perispírito, fluido cósmico, uma condensação, porém, ainda bem sutil. Quando nós estamos encarnados, ele é mais denso. Ele é mais material, por estar em contato com a energia vital, com o fluido vital, que é extremamente material. Para a gente compreender o que é o fluido vital, é essa energia que nos motiva ao movimento e à vida. Porque quando ele acaba, aí a vida do corpo perece. Por exemplo, uma comparação bem longe, mas que dá para a gente compreender. O carro, está ali, o carro novinho, sabe a concessionária, gostosinho, aquele cheirinho de carro novo. Mas tem que ter o combustível no tanque. Você tem que colocar o movimento no tanque. Acabou o combustível, o carro não movimenta. E aí você vai e coloca combustível até que um dia não tem mais condições mecânicas, pelo desgaste, tem que virar sucata. O corpo físico é através da alimentação e da respiração. Mais interessante, nós nos alimentamos mais do oxigênio do que do sólido e do aquoso que nós ingerimos. Porque nós não podemos ficar muito mais. Algumas pessoas têm a façanha de fazerem aquela descida submarina, vocês já viram? De ficar. Tem uma moça que há pouco tempo conseguiu ficar, parece que mais de 30 minutos sem respirar. Vai sendo supervisionada, lógico, né? Mas vai até descendo e aguentando inclusive a pressão. Porque é tão interessante, né? Já morreu muita gente tentando Sim. fazer isso. Porque a pressão é diferente também, né? A pressão é diferente. A gente vai perceber que a própria... Até quando a gente vai nadar, né? Numa piscina mesmo, na superfície, você consegue fazer movimentos mais rápidos. À medida que você vai aprofundando, seus movimentos vão sendo condicionados ao volume e à pressão da água. Então vai sendo restrito. Mas a gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Porque a gente tem problemas no nosso cérebro, pode agravar, se não trouxer uma lesão grave, né, ou até levar à morte.
Então, é o alimento primordial para o ser humano é a respiração, é o oxigênio. Tanto se ele estiver poluído, se ele estiver contaminado, ou se tiver algum gás tóxico letal misturado no oxigênio, a gente também perece. E isso é tão real que em nosso lar, quem lê lá o nosso lar, quem já leu vai se lembrar. Eles fizeram cursos, né, para aprender a tirar o alimento tão somente da atmosfera. E vocês que estavam estudando aí sobre a água, é interessante. E é receber também, através da água, aqueles que ainda necessitem, o alimento. Porque o São Manuel certa feita é um companheiro extraordinário lá de Belo Horizonte. Alguém falava assim, porque houve uma guerra muito por algumas décadas lá sobre o consumo, inclusive, de carne. Gente, carne é muito espiritual, né? Eu ficava assim, meu Deus, como pode ser isso? E até houve contrabando, engraçado. Tinha contrabando. Por cima dos muros conseguiam trazer de onde? Do umbral, para aqueles que tinham grande necessidade. É só ler do nosso lar para compreender. E aí, o governador do nosso lar, ele promove incursões daqueles que direcionavam determinados setores para que fossem fazer cursos em altas esferas, que coisa maravilhosa, né? E aprender como respirar e absorver do oxigênio da atmosfera o alimento. E aí, então, ele começou a pacificar o pessoal, mas aí era preciso ter uma sopinha. No anel lá tem, não, mas tinha que ter uma sopinha para alguns lá, porque o estômago ainda estava muito apegado à matéria. Aí você fala, mas uma sopinha, sempre sopinha, porque até alguém reclama lá no filme, né? Uma brincadeira. Mas aqui naquela sopinha você pensa o pensamento assim, isso aqui é aí você pensa o prato da sua preferência, toma aquela sopinha e diz que ele absorve aquele sabor magnético do seu pensamento. E aí a gente pensa, os espíritos estão transformando. Não, é você mesmo. Depois a gente vai percebendo que nós somos os transformadores de tudo aquilo que está em torno de nós, inclusive do nosso próprio corpo físico, pela ação do nosso pensamento no fluido cósmico universal, que obviamente vai ser adensado no nosso fluido vital, que é o nosso corpo físico. Então, que determinadas pessoas têm uma vitalidade, uma saúde extraordinária por causa do pensamento. Aquela pessoa que se motiva a todo instante em estar ativa, em estar procurando fazer alguma coisa diferente. Então, essa pessoa, ela vai fazer um esporte, ela vai praticar alguma coisa que realmente ajuda a desintoxicar as células através de uma oxigenação tranquila, né? Sem aquela coisa do estacionar. Porque até a própria água, você estava estudando sobre a água aí, a água, no meio científico, eu fui desse que trabalhou com a água há muito tempo, mas do laboratório químico mesmo, com a purificação da água. A água é considerada no meio químico como um solvente químico universal. Ela absorve muito. E aí eu vi o pessoal tão empolgado, né, falando sobre a água, que a água realmente é essa coisa extraordinária. Você aconselha, você toma água, ela te dessedenta, mas ao mesmo tempo te alimenta. Agora é interessante, a água não pode ser pura. Se a água for pura, você morre de sede, você saber disso. Se você tomar água destilada todos os dias, você vai morrer. Você tem que tomar água com os minerais que existem nela. Cálcio, os carbonatos, todas aquelas, né? Todos aqueles elementos que estão nela dissolvidos. Porque ela é um solvente, então é um meio soluto, né? Solúvel, ali tem tudo aquilo que você necessita. Inclusive, ppm de ferro, ppm de tudo aquilo que realmente a gente necessita. Como os alimentos, algumas frutas, nós temos de tudo isso no nosso corpo, né? Tudo que tem na Terra tem no nosso corpo. Nós temos tungstênio, nós temos vanádio, nós temos fósforo, nós temos sódio, nós temos hidrogênio, lítio, tudo. Tanto que se faltar lítio no quimismo do nosso cérebro, ocorre um aspecto chamado depressão. Aí, quando a pessoa vai tomar um remédio, vai ver lá prescrito, e lá na Bíblia, na bula desse remédio, lá vai ter um composto de lítio, que é para fazer o equilíbrio químico do nosso cérebro, porque o quimismo está desbalanceado. Então, é muito interessante essa questão quando a gente fala do nosso pensamento, porque se eu pensar positivo, meu corpo vai estar
saudável. Mas se eu pensar negativo, meu corpo vai estar se enfermando. E aí vem a questão da água, que estavam empolgados falando, né? Mas a água, ela é um absorvente de todas as energias. E aí o meu querido Sobral diz o seguinte: olha, em determinadas casas que você entrar, não tome nem água, porque você vai sair dali e vai ter uma diarreia. É isso mesmo. Médio, principalmente. Porque às vezes o lar é tão conflituoso, e no Brasil, a gente ia às vezes nas casas, né? Tem lá o filtro de barro. Tinha, agora quase não tem. E é uma água muito gostosinha, aquela água de filtro de barro, né? E aí ele falava assim, porque a água, ela absorve o aspecto, a energia magnética. Tanto que ele falava, Sobral trazer cada coisa interessante, depois ele tinha toda razão. Ele falava o seguinte: você lembra daquele tempo em que não existia tinta, essa tinta bonita, com essa característica e tal, e usava-se o cal, né? Colocava pigmento e fazia caiação. A gente devia fazer a caiação nas nossas casas, no máximo a cada 2 anos. Mas por que, Sobral? Por causa dos miasmas. Sim, porque o que a gente extrapola de pensamentos, eles vão ficando condensados em torno daquilo que absorve com mais intensidade, que são as barreiras, porque ainda bem que é barreira. E ainda porque é um pouco adensado o pensamento nesse sentido. O pensamento negativo, ele tem uma vibração mais baixa, então ele é mais denso e fica ali nas paredes. Tem casa que não tem infiltração e tem mofo por causa disso. Mas essa tinta aqui pode usar, porque ela realmente resolve isso também, tá? E é bom a gente, às vezes, a cada 5 anos, pelo menos, dar uma caiação, mas modificar a limpeza da casa. Porque faz bem até o nosso psicológico. Então a água, ela absorve. A alimentação, uma pessoa que está preparando o alimento, ela está revoltada, ela vai, com o seu magnetismo, dar um influxo de energia negativa naquela comida. E a comida não vai ficar boa, ela não vai ficar com sabor. Se ela ficar muito salgada, já vai entender que não foi porque foi uma desatenção. Porque a pessoa que é experiente, hoje eu errei na mão. Alguma coisa aconteceu para tirar sua atenção naquele momento, né? Então, nós temos que tomar cuidado nesse aspecto, de pensarmos que somos responsáveis por tudo. E se a água, que é esse líquido, é um dos estados, né, da matéria, o estado sólido, líquido e gasoso, são os 3 que a gente estudou na escola primária. Depois, né, em 4º estado, que a física compreende como o estado plásmico, o plasma, e o nosso corpo perispiritual é a quintessência da matéria. Só que é uma quintessência ainda intensificada, porque nós estamos ainda vinculados a esse corpo. Mas os desencarnados, depois que ele sai do corpo físico e que há total absorção desse fluido vital, aí ele ia dar quintessência, mas ainda mais sutil do que o que está encarnado. Porque Allan Kardec faz uma diferença entre espírito e alma. Você se lembra logo o que ele fala? De espírito e alma? É a mesma coisa, no aspecto genérico, mas para que a gente possa compreender a situação do peso específico que um vai ter, alma é o espírito quando encarnado, e espírito é a alma desencarnada. Existe uma diferença. E a gente vai perceber que no próprio mundo espiritual existem diferenças de densidade perispiritual. O que é densidade perispiritual? Quanto mais apegado eu for à matéria, ao mundo material, seja em qualquer área da minha atuação na matéria, mais denso vai ser o meu perispírito. Então eu vou ficar mais acoplado ainda ao planeta Terra, mais na crosta terrestre. Por exemplo, a gente vai perceber uma fala muito interessante dos espíritos que a cidade espiritual, o nosso lar, ela está a mais ou menos 300 quilômetros de distância da nossa superfície da Terra. Então nós vamos perceber, por exemplo, que até 60 quilômetros, aí onde está a camada de ozônio, é mais denso. A partir daí vai ficando mais rarefeito. Aí para a gente fica até difícil respirar, não é? Por exemplo, para quem não está acostumado, vai lá na Bolívia, naquelas montanhas altas lá, o ar é rarefeito, a pessoa que está acostumada numa superfície baixa, ela vai ter dificuldade lá porque é rarefeito o ar, tem menos oxigênio.
aquele alimento que é o nutriente primordial da nossa vida aqui embaixo. Para aqueles que moram lá, nasceram por lá, já foram adequados aqui, né? E quando eles vêm para cá, é diferente. Eles já sentem um bem-estar porque os pulmões trabalham com menos impulso, né? Lá a gente já vai ficar ofegante porque nós vamos estar buscando ar e não vai ser o mesmo. Tem que perceber a diferença que existe no nosso próprio planeta. Então, o nosso lar está mais ou menos a 300 quilômetros na saída do umbral leve. Por quê? São 3 umbrais. O umbral é intermediado em 3 estações. O umbral mais grosso, que é esse da camada de ozônio para cá, até mais ou menos uns 150 quilômetros, falei 1.000 quilômetros? Né? Quilômetros. Então, o umbral médio, depois disso começa o umbral mais rarefeito. E aí, André Luiz vai dizer que a nosso lar está na saída, ou na fronteira entre o umbral e os planos superiores, no aspecto de energia. Mas lá ainda é umbral. Então, eu não quero ir para umbral. Umbral igual aquele, eu quero. Que me mande para lá direto, embora eu acho que não mereça, né? Bom, então nós vamos percebendo que a questão do conhecimento fluido é interessante, porque eu tenho que saber me movimentar na vida com os meus pensamentos, porque o que eu estou pensando, eu estou como que irradiando. O espiritual nos disse, através de Chico Xavier, uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que a flor ela é denunciada pelo perfume que emana, e o homem pelas irradiações que projeta. Então, o que eu penso, eu irradio. Como é que está o estudo da mediunidade aqui no sábado, né? Sábado e domingo. Já estudaram o livro nos domínios da mediunidade? Estudaram. Estudaram? Um ano atrás, no colégio. Que bom. Estudaram o mecanismo da mediunidade, no parte Esmeralda também? Que bom. Então, vamos ver se vão estar afiados. Estão lembrados lá do psicoscópio? Calma aí. Estão lembrados do psicoscópio? Estão lembrados? Eu lembro. O aparelho. Aparelho. Daquele espírito fica na porta aqui, coloca o nosso já sabe qual é a nossa intenção de estar aqui, o que nós temos certo. É um aparelho que a gente não sabe muito bem a dimensão. Ó. Ele fala apenas que é um aparelho pequeno que pesa algumas gramas, para eles. Algumas gramas no aspecto intersticial. É diferente, porque para nós aqui não vai ter peso nenhum, né, da nossa escala. Ele é para fazer o quê? A psicoscopia. Psicoscopia? Sim. Inclusive, o André Luiz fala que em alguns anos à frente nós teremos ele aqui no planeta. Ah, meu Deus, não pode vir agora, não. É misericórdia os cientistas não descobrirem ele agora. Só pensar. Porque ele, gente, é um aparelho. Olha, agora vocês vão ficar um pouco apertadinhos, porque eu também fico, dependendo de como eu passei o dia. Dependendo de como eu passei o dia, eu sei. Quando entra ali na porta, tem um mentor espiritual que ele é mais a nível terra-terra. Ele não é um espírito, né? Não estou falando com você não, companheiro, eu estou explicando, tá bom? Mas ele não vê como os espíritos que têm aquela auscultação ou a percepção do pensamento. Então ele é um técnico treinado, porque ele já está no processo para isso, né? Tem pessoas fofoqueiras que não podem transmitir esse psicoscópio, não, você vai falar lá dentro de todo mundo. Porque esse psicoscópio, ele ausculta, ele usa, imagine, por exemplo, um calendoscópio. De acordo com o movimento, ele vai clarificar, e de acordo com o outro movimento, ele vai fechar. Então, percebe-se até os pensamentos, formas do indivíduo. E através daquilo ali, uma sondagem, porque eles vão passando. Existem equipes trabalhando. Porque não é só para nós, para desencarnados. Podemos contar sempre que haverão em grupos 3 vezes mais o número de desencarnados em uma reunião como essa que nós estamos tendo aqui agora. E às vezes até numa reunião que existem 2, 3 pessoas, um grupo de espíritos que vão associar-se a esse grupo para aprender e outros para serem tratados. Porque outros que
têm um conhecimento vão ali também para auxiliar, para inspirar e para tratar os necessitados. Aí esse companheiro que fica na porta ali, né? Ele chega, o aparelho, ele ajusta e percebe a necessidade imediata de cada um de nós. E a problemática de cada um de nós. É para isso esse aparelho. Por isso que ele não pode estar ainda, né, nos centros espíritas da Terra, porque senão vai ser um problema. A gente vai saber o que o companheiro andou pensando, já imaginaram? Porque se alguém falou que fulano falou, já traz uma dificuldade, eu imagino você ver. Complicado, né? Então, mas tudo isso, obviamente, até esses aparelhos... Eu venho até dor por causa disso. Só de pensar. Algo muito interessante, né, gente? É a questão da velocidade do fluido magnético, do fluido vital, do fluido do nosso próprio corpo físico. Você, quando tropeça e está descalço, você sente aquela dor imediata. Mas você sentiu a dor não foi naquele local. Você sentiu a dor foi no seu cérebro. Então, é uma velocidade incrível que tem o nosso corpo. E aí o cérebro detectou onde é que foi, porque às vezes você não poderia nem perceber. E existem pessoas que não sentem dor, e às vezes elas até quebram ossos e não percebem. Porque elas estão com que os neurônios com uma certa dificuldade no sequenciamento das informações, né? As sinapses são diferentes. Você queria falar? Não, é besteira. Eu quero estar doendo. Alguém aí quer falar alguma coisa? Você quer trazer algum comentário? Tá bem? Podemos seguir? No Evangelho, se você faz o Evangelho sozinho, porque você comentou aqui na palestra, pode ter dois ou mesmo quantidade de números, duas ou mais vezes. E isso acontece também quando você faz um Evangelho no lar, se você faz sozinho, porque às vezes não tem as pessoas da outra pessoa da casa, não são espíritas, são de outra religião. Isso acontece também quando você faz o Evangelho sozinho? Você vai sempre atrair e vai criar uma sintonia com algum espírito que está associado àquela mesma ideia, àquela necessidade. E se você criar aquele ato de fazer o seu Evangelho, você acredita estar sozinho, então desacredite nisso, que ele não vai estar. Aquela entidade ou aquelas entidades sempre estarão presentes. E, obviamente, que o Evangelho é uma irradiação da energia. Quando você pensa positivo, o seu campo telemental vai irradiar pelos seus pensamentos uma energia mais rarefeita, uma energia que é benéfica também. Ela tem nutrientes de fluidos positivos. Os espíritos não falam através do passo pela fluidoterapia, a terapia do fluido. Todos nós podemos, de uma certa forma, ajudar as outras pessoas com o nosso pensamento. Por isso que nem todos precisam ser médiums para aplicar o passe. Porque a impostação das mãos através de uma oração, já por si, constitui uma doação de energia. Agora, se a pessoa tiver a mediunidade do magnetismo, extraordinário. Ajuda com uma intensidade maior. Mas todos colaboram, todos ajudam. Por isso que as casas espíritas fazem os cursos de formação de médiuns passistas. Porque toda pessoa, basta a pessoa conscientizar-se, ter uma certa responsabilidade do que ela está realmente ministrando, e o comportamento, obviamente, vai ser primordial para isso, né? Agora, o magnetizador, não, ele doa energia independente até da sua vontade. Ele está num determinado ambiente, se não tem o conhecimento e o controle disso, os espíritos pegam a energia magnética dele e ministram em outro. Ou ele mesmo, como que irradiasse, ou alguém que chegasse próximo a ele, absorvesse por osmose. Por isso que existe aí o chamado vampirismo. Já ouviram falar do vampirismo? A pessoa é muito negativa, a pessoa é muito... Ela realmente ela é impregnativa de energia. Ela se desgasta muito. Então ela precisa de uma compensação. Ela entra no ambiente, ela absorve. Então, aqui o que é mais sensitivo, já ouviram falar das plantas sensitivas? Os magnetizadores estudaram sobre isso, né? Uma pessoa fala assim, a fulana não vai vir em casa hoje, deixa eu esconder minha avenca. Sabe o que é a avenca? Uma plantinha, né? Que faz parte das sensitivas do campo vegetal. Porque é a absorção do fluido. Traz comigo, ninguém pode, bota no lugar. Porque ele é forte, né? Fora porque ele solta uma mãe que é tóxica, venenosa, então ele segura mesmo. Guarda
saber que traz de ponto. Mas aí a gente entraria em outros campos, mas a gente percebe que isso realmente é uma realidade, né? O tempo voa, passa. Então, o perispírito, ele é inerente em cada mundo, e aqui no planeta ele vai ser também diferenciado. Não é o mesmo perispírito para todas as pessoas, porque senão todo mundo teria a mesma digital. Teria a mesma cor dos olhos, teria a mesma estrutura, a mesma sexualidade corpórea. Por quê? Porque seria o mesmo. E não existe essa coisa. Cada um vai variar de acordo com a evolução. Pela evolução do indivíduo. Ele vai ter uma absorção desse fluido de acordo com o que ele dinamiza. E, obviamente, das possibilidades que ele tem de se interar em a natureza, aqui no nosso mundo como encarnados, e, obviamente, no mundo como desencarnados também, porque estamos associados a esse mundo pela nossa evolução. Ele é parecido com o nosso corpo físico, vamos até dizer que o nosso corpo físico é parecido com ele, porque ele é o modelador biológico do corpo físico. É o perispírito que dá forma ao nosso corpo físico, dentro das condições que nós necessitamos. Então, por exemplo, se uma pessoa nasceu com uma deficiência, essa deficiência ela não está no corpo, não. Essa deficiência está no perispírito. Tá? Se uma pessoa nasceu muito inteligente, essa não está no cérebro físico, não. Está no perispírito. Ok? Tanto que nós vamos ver, por exemplo, em uma família de pessoas muito simplórias, com muitas dificuldades até intelectuais, gênios. A genética ajuda sim, mas não é o empecilho para os espíritos superiores. Compreende? E o pensamento, o que é o pensamento? O pensamento, na realidade, é a linguagem. E o idealizador de todo o processo de comunicação e de construção. Porque é através do pensamento que nós vamos criar um objeto. Esse microfone, por exemplo, ele estava na ideia de um inventor. Ele teve a ideia que, na realidade, hoje a gente vai compreender pela idade do nosso mundo, que é cópia de tudo aquilo que existe no mundo espiritual, porque é cópia de outros mundos que estão mais avançados. Mas alguém captou, vamos dizer, a informação de que é possível consubstanciar, de uma certa forma, uma estrutura solidificando-a, que é aquilo que saiu do campo de ideações, do pensamento, e se transformou em realidade. E aqui está o microfone. Mas ele veio da ideia, do pensamento. Ele veio da ideia, do pensamento. O que a gente vai falar veio do campo do pensamento. Ninguém fala sem pensar. Porque eu falei sem pensar. Não. Não teve a conduta de conter o impulso do pensamento que gerou a fala. Mas, obviamente, todo mundo pensa para falar. E é algo tão extraordinário que tem uma velocidade superior à velocidade da luz. Esses 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento é superior a ele. Se a gente souber utilizar o nosso pensamento, filtrando, o nosso pensamento é capaz de atingir as alturas. Vocês lembram lá do livro falando sobre a prece refratada? A menininha estava fazendo uma prece achando que a mãe dela estava numa situação muito boa, e a mãe era até obsessora do lar, que ela estava desequilibrada, perturbada. E ela faz uma prece, mas a menina tinha um potencial de energia, e a prece dela chega em determinado setor lá no plano espiritual, e uma aparelho, como se ela estivesse ligando, né, por um aparelho telefônico lá. E aí eles vão e percebem, já tem toda a informação. Tal menininha que vai em tal lugar assim, endereço dela naquela casa, vamos lá de imediato. Porque se a prece chegou lá, é porque realmente ela tem merecimento. Por isso que Jesus fala que a prece de um justo salva toda uma situação, salva um lar. Né? E aí eles vão lá, porque a prece refratada tem o auxílio, porque vai haver uma
exceção. A gente está trazendo essa ideia porque existe uma necessidade nossa muito grande, principalmente no mundo atual, de trabalharmos o nosso pensamento participando de tudo que existe no mundo. Participando de tudo. As informações que chegam, tudo que está veiculando, as informações hoje elas chegam com uma velocidade muito grande, né? E quando você pega o seu telefone, liga lá para o Brasil, o telefone celular não tem fio. Quando no fio a gente ainda percebia que existia uma certa comunicação, né? Mas um telefone celular, né? Você fala aqui, atende lá, por onde está indo isso? Para a gente entender que vai pelo fio do código. Ele vai pelo éter. E o nosso pensamento também. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar pagar nenhuma telefonia, nenhuma companhia de telefone, que a gente vai falar pelo pensamento. A nossa telementação vai crescer de tal maneira que a gente vai poder usar através da telepatia e a comunicação. Tem pessoas que conseguem fazer isso por causa de um certo implemento que está no corpo físico, no corpo espiritual, da mediunidade, e elas conseguem fazer o intercâmbio com a outra. Então, pensei em você ainda há pouco, e você chega, você me liga, né? Parece até que você sentiu daí. Realmente isso acontece. Existem vários estudos na doutrina espírita, bicorporeidade, tudo isso atuando no fluido cósmico universal. E nesse fluido que está aqui, inerente ao nosso planeta, de conformidade com as nossas necessidades. E nós vamos, obviamente, perceber que, à medida que nós motivamos o nosso raciocínio, tudo vai acelerando. Tudo vai acelerando. Mas a vida desacelera. Porque a gente vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Porque você fica muito inteligente em determinado momento. Mas aí vai chegar um momento que você vai precisar se tornar sábio. E a sabedoria é diferente do que se conhece de intelectualidade. Por isso que existem espíritos muito inteligentes que são trevosos. E existem espíritos muito simples que são iluminados, né? Luminosos. A gente tem uma ideia. A nossa irradiação, ela vai alguns milímetros além da nossa pele, da nossa epiderme. O nosso espírito e o nosso perispírito, ele não está acoplado ao nosso corpo, não. Está como que, de uma certa forma, ligado a ele através do veículo do pensamento. Mas irradia o nosso corpo. Nosso corpo, essa presença. Tá? E aí eles foram fazer o teste da aura de Chico Xavier, foi até a NASA no Brasil na época, vocês já devem ter estudado sobre isso, né? E aí, com aquele aparelho sensível, eles perceberam que o Chico irradiava uma aura de 10 metros de diâmetro. 10 metros de diâmetro. Então, eu percebi, porque quando a gente chegava perto do Chico, o coração queria sair pela boca, você ficava aquela sudorese, aquela euforia, aquela alegria, sem entender por quê. Porque a psicosfera é de amor. E a gente vai imaginando a de Jesus, né? Estava atravessando o lago de Genezaré, chegando lá onde o endemoniado Gergesa, né? O Gergesa, o Ingerasa, ele veio gritando: Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo, que tem eu contigo. Porque ele percebia que Jesus estava se aproximando, ó, com muita e muita distância. Tanto que quando Jesus falou para os discípulos para eles atravessarem o lago que ele ia logo depois, o mar começa a agitar, né? Os espíritos já começaram, vamos trazer dificuldade, não vamos deixar esse povo chegar aqui não, porque eles vão atrapalhar a nossa festa. Aí quando Jesus saiu do barco, porque ele acalmou o mar, né? E deu aquela fala, e os discípulos ficaram encantados. Quem é esse que até o vento o ouve, até a tempestade ele repreende? É porque ele poderia falar: calma, vento, acalma a tempestade. Ele está falando dos espíritos que promovem, né, essa energia. E aí quando ele chega lá, ele põe o pé lá em terra, vem o companheiro gritando. E aí ele vai e pergunta, inclusive, por um aprendizado, porque ele já sabia tudo, sabia de tudo que estava acontecendo. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E uma legião são 2.000 espíritos. E são quase
2.000 soldados. Então eram muitos espíritos, por isso que aqueles povos que estavam assentando, eles dizem que eram quase 2.000. Se lançaram, se precipitaram no mar, quando o espírito diz, então deixa a gente entrar naqueles corpos. Isso não acontece, não. O espírito não retrograda na sua evolução. Mas os povos não aceitaram nem que eles se aproximassem. Imagine a vibração daqueles espíritos. A psicosfera que eles irradiavam. O animal considerado impuro pelos judeus naquela época, era assim, eles não comiam não, mas criavam um retrato vendido para os outros que comiam. Né? Dá dinheiro aí. Vou descontrair um pouco. A gente teria muito para falar, mas não vai dar tempo, não. Já acabou nosso espaço. Eu digo que tem que ser um seminário. Nós que temos o raciocínio contínuo, né, o pensamento contínuo, e o que difere a gente dos animais é justamente isso, nós estamos dando que impulso nesse processo fluídico, naquilo que está dentro de nós, nessas, uns falam 70, outros falam 75, outros falam até mais, trilhões de células que estão no nosso corpo, envolvidas no fluido sanguíneo, né? Cada célula dessa é um princípio inteligente que um dia vai ter a individuação do pensamento contínuo como nós. Então, cada mente, cada pensamento, cada um de nós é um aprisco, é um Cristo de um aprisco chamado corpo físico. Cada célula do nosso corpo físico tem uma responsabilidade muito da nossa pessoa. Por isso nós não temos o direito de suicídio, porque não nos pertence. É uma casa que foi alugada e que, na verdade, nós nem pagamos o aluguel. Quem paga o aluguel para essa casa são esses princípios inteligentes que lutam de toda forma e a gente nem sabe, né? Nosso fígado está trabalhando, nosso coração está trabalhando, nosso intestino, as nossas vezes estão correndo. E a gente nem se dá conta, porque nem precisa, o automatismo já tomou conta disso, né? Porque esses princípios estão ativos em nós temos uma responsabilidade muito grande, como esses co-criadores que nós somos em plano menor, através do nosso pensamento. Então, o pensamento negativo, ele vai atrair toxinas que vão envenenar o nosso corpo. Por isso que surgem cânceres e uma série de outras coisas. A própria mágoa, né, já é salientar sobre isso. O ódio, a raiva. Agora, a pessoa que trabalha tudo pensando em motivar-se ao amor, ao auto-amor, a busca de conscientizar-se, de esclarecer, de não revidar, de tentar realmente amar ao próximo e amar a si mesmo, vai entrando num estágio de saúde, de equilíbrio e de adequação com esse meio ambiente que nós estamos provisoriamente. Porque nós não sabemos para onde nós vamos daqui a pouco. Outra época, outra oportunidade, a gente fala mais, né? Muito obrigado, gente. A rede de som aqui é meio